Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28/12, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Visão do trono de Deus. Então, ontem nós falamos do início de Apocalipse, que João, o discípulo amado, discípulo do amor, que andou com Jesus, vivenciou coisas tremendas com Jesus, agora estava tendo a oportunidade, O único discípulo que viu Jesus glorificado. E aí ele traz agora essa visão no capítulo 4 do trono de Deus. Veja só, depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombetas, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciões, 24 tronos, e assentado neles 4 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono saem relâmpago, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, e segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, estão cheios de olhos. Ao redor e por dentro, e não tem descanso, de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes dão glória, honra, ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adora o que vive pelos séculos dos séculos, e depositando as suas coroas diante do trono, proclamam: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder. Sim, porque Tu criastes todas as coisas. Sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Este é o capítulo 4. Que intensidade de visão é essa, não é? Capítulo 5 é a visão do livro selado com 7 selos, E a do Cordeiro. Vi a mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos, Que interessante isso, A gente sabe que antigamente o selo, ele era algo muito importante, ele era usado para evitar a leitura daquele que não era autorizado a abrir a carta, Então o selo, propriamente dito, ele
trazia a segurança de que a carta que estava sendo enviada iria chegar ao seu destino e somente aquele que a recebia tinha o poder de tirar o selo, rasgar o selo e ter o conteúdo da carta. E aí aqui fala, vi também um anjo forte que proclamou em voz alta, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar o selo? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Digno é de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi outra voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Daniel 7:10 também fala sobre isso aqui, né? Essa visão de Apocalipse tida por João, ela é muito semelhante à visão que Daniel relata no livro dele. Proclamando em grande voz, digno ao cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciões prostrados o adoravam. Que lindo, não é? É extasiante, sabe? Você lê o capítulo 5 e vê essa cena que João viu, né? E que nós somos tão limitados. Eu acredito que João também se sentiu muito limitado para descrever com as palavras que ele tinha e o conhecimento que ele tinha da época, descrever a grandiosidade do trono de Deus e do Cordeiro, que era digno de abrir, né, o livro. E aí o cordeiro vai abrir os selos. E aí no capítulo 6 ele vai descrever todos os selos, né? E isso é muito interessante porque vi o cordeiro, abriu um dos 7 selos e ouvi os 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de um trovão, vem. Vi então, e eis que o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Que coisa linda, não é? O segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi o ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo. Agora ele era vermelho e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada.
O terceiro selo, quando foi aberto, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi o cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como a voz de 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, eu ouvi a voz do ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis que o cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado de morte. E o inferno estava o seguindo. E foi-lhe dado autoridade sobre 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Cavalo amarelo, morte. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso aqui são os mártires. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então, cada um deles foi dada vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por um tempo, até que aquele que completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, né? Então, os mártires já haviam lá e haviam outros que seriam acrescentados. O 6º selo, né? O cordeiro vai falar a mesma coisa. Sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. Os reis da terra e o grande comandante, os ricos, poderosos, escravos, esconderam-se na caverna, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? E aí nós chegamos ao capítulo 7, que é os 144 mil selados de Israel. Olha só, depois disso vi 4 anjos em pé aos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais foram dados a fazer dano na terra e no mar, dizendo, não danifique nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então houve um número que foram selados e era de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil. Então aí ele vai citar tribo após tribo, e de cada tribo, né, nós vamos ver que vai haver 12 mil. E aí clamavam em voz alta dizendo, e o mais, no versículo 9 ele fala que as nações, tribos, povos e línguas estavam em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, ao que assenta no trono, ao cordeiro,
A ele pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, ante o trono se prostrava sobre o rosto e adoravam a Deus, dizendo amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força sejam do nosso Deus. Que coisa mais linda, não é? Imagina, eu paro para imaginar João ali naquela ilha de Pátimo, aonde, sabe, havia um cenário de morte. João tem a maior experiência da vida dele. Aonde o mundo dizia, João vai morrer. João está tendo a maior experiência da vida dele. Isso não fala alguma coisa para nós? Não importa a dificuldade, você pode, em meio à dificuldade, em meio a sentenças de morte, em meio à pior fase da sua vida, você pode ter a maior experiência da sua vida com Deus. E aí, nós vamos ao capítulo 8, que é o 7º selo, né? Os 7 anjos com as suas trombetas. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu. Cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado um incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Você observou aqui que já várias vezes aqui em Apocalipse faz menção das orações dos santos? Olha que coisa maravilhosa, não é? E aqui nós paramos para ver quão extraordinário é o poder da oração. Medite nisso, sabe? E não desanime nas suas orações. Apocalipse nos traz aqui, sabe, a importância dela diante de Deus. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, mistura de sangue, foram ativados na terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também de toda a erva verde. A segunda trombeta tocou e foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou sangue. E morreu a 1/3 parte da criação, que estava ali no mar, foi destruída. Inclusive, a 1/3 parte das embarcações. A terceira trombeta foi tocada e caiu do céu 1/3 parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardente como tocha. E o nome da estrela é absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta, para a gente finalizar o nosso devocional de hoje, a quarta trombeta tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a lua e as estrelas, E aí, a 1/3 parte deles escureceram, a sua 1/3 parte não brilhou, tanto de dia quanto de noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando ainda no meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai dos que morrem na terra, por causa do restante das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos o nosso coração diante de Ti, diante da Tua grandiosidade, diante da Tua glória, diante da Tua majestade, diante da Tua soberania. Nós nos rendemos nesta manhã e queremos estar prontos para encontrarmos contigo e também nos prostrarmos diante do Teu trono em adoração ao Senhor.
Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.